Então, bom dia, amigos. Um vídeo curto sobre uma figura que eu acho fascinante, que não tem nada sobre ele em português. Ele é figura esquecida. Chama Jorge Ricardo Massetti. É um argentino. Então, Massetti viveu o peronismo, né, na juventude, muito novo, e se considerava justicialista, quer dizer, alguém que buscava justiça social. E desde o início escreveu em vários jornais também não peronistas, que havia essa característica lá dessa primeira geração que viveu o peronismo lá nos anos 40, 50. Essa época ele estava com uns 19 anos de idade. 19 para 20 anos de idade. A vida dele foi marcante porque na juventude ele conheceu o Che Guevara. Quando o Che estava em Cuba, ainda na época da guerrilha, ele conseguiu ir como correspondente e entrevistar Castro e Fidel, ainda na época da guerrilha na Sierra Maestra. Aí depois ele lançou um livro, se não me engano, Avante os que Lutam. É o livro dele mais famoso. Pelo que eu vi, inspira muita gente, como o Silvio Rodrigues, que é músico cubano. E o Jorge fez um certo nome na Argentina, principalmente no jornal La Nación que ele escrevia. Ele fez um nome com essas entrevistas com Fidel, justamente depois que Fidel e Che venceram, né? Havia muito interesse em Che na Argentina, porque Che é de lá. Com esse sucesso da Revolução Cubana também, ele foi convidado pelo Che a abrir uma agência de notícias que existe até hoje, a Prensa Latina, que substituía as agências no estilo da Associated Press e outras. Ele foi lá, organizou bem essa agência voltada para o terceiro mundo, né? Terceiro mundo no sentido dos países da África, Sudeste Asiático, Índia, América Latina, China, que vivenciaram a experiência da colonização, são subdesenvolvidos ou pobres, né, digamos, ou em desenvolvimento. Há muita controvérsia em relação a esse termo, terceiro mundo. A Roger Massetti, então, organizou a Prensa Latina, também com muito sucesso, e Guevara mobilizou para sua primeira experiência de foquismo, para colocar em prática sua teoria marxista-leninista aplicada à América Latina. Então ele foi para a província de Salta, a partir da Bolívia, com alguns cubanos. Também conseguiu alguns argentinos. Ele ficou nessa província, uma região bem afastada e pouco populosa na época, e não foi descoberto pelo exército nem pela polícia. Ele ficou com esse grupo até que, isso em 1965, mais ou menos. Nessa época, a Argentina voltou a ser democracia liberal. Quando ele foi para lá, possivelmente entre 64 e 63, ela ainda estava num processo de ditadura militar em que os peronistas estavam banidos. Então a ideia era puxar o peronismo para fazer a revolução, né? O Perón mesmo estava exilado. Aí nisso houve uma eleição e entrou um presidente civil, mas os peronistas não puderam participar da eleição. Aí nesse processo que o país estava voltando a ser uma democracia liberal, Roger Massetti e os outros decidiram confrontar o governo. Mandaram uma carta ao presidente numa revista, chamando o povo para revolucionar, e alterar essa ordem que os peronistas estavam banidos das eleições e tal. E lembrando que toda a eleição que se alguém apoiava o Perón, que o Perón candidatava, era Tostão contra 1 milhão, igual o Vargas aqui. Podia pôr 1 milhão no adversário que o Perón ganhava, então desequilibrava. O Lula também tem um pouco essa característica, né? Ele vence é possível que ele vença, né, uma campanha com um tostão contra 1 milhão para os seus adversários. Então, beleza.
Nisso, no que Jorge Massetti e seu grupo, que é o Exército Guerrilheiro do Povo, né, um peronismo armado, antes de existir isso, né, porque nos anos 70 existiram os motoneiros, os peronistas armados, que também foram derrotados por uma ditadura militar. Mas no caso, Roger Massetti enviou essa carta e foi descoberto, então, pela repressão. Seu grupo foi cercado. Eles foram, apesar de ser uma democracia liberal, a Argentina nessa época, 65 mais ou menos, o seu grupo foi chacinado e ele rompeu o cerco e se embrenhou na selva. Seu corpo nunca foi encontrado. Até hoje, então, a gente vê buscas das ossadas, né, na selva, lá nas montanhas de Orán, na província de Salta, na Argentina, em busca do desaparecido Jorge Ricardo Massetti. Curiosa a história, né? Interessante. Tem um blog, jorgemassettiblogspot.com, e tem algumas das histórias estão no livro Meu Amigo Guevara, Ricardo Roro. Bom a gente trazer também os temas da América Latina aqui, né? Então, bom dia.